Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, aqui cada dia mais apreensiva, tanto quanto a irmã siamesa, a Venezuela do Norte lá em cima. Bom, vocês lembram de um certo debate onde um certo candidato à presidência disse a uma certa jornalista, disse: minha senhora, parece que a senhora acorda e dorme pensando em Moá, né? Pensando em Moá. Pois é, vocês sabem quem é. Uma certa que ainda continua por aí, eu acho, não é? O Tarcísio de Freitas continua pagando-lhe as despesas, aliás, o Tarcísio de Freitas, hein? Por que o Tarcísio de Freitas permite que a Fundação Anchieta do Estado de São Paulo continue mantendo o Roda Viva como esse panfleto decadente da desordem nacional? Por que será que o permite? É este o governador, é este o homem da direita? Se o homem não consegue sanar aquilo que acontece de degenerativo na Fundação Anchieta, numa TV que não dá meio traço de audiência, imagine se este homem vai ser capaz, alguns defendem o seu nome para a presidência da República 2026, como herdeiro do Bolsonaro. Imagine se esse homem vai ser capaz de proteger o acesso dos brasileiros aos seus direitos do artigo 5º. Todos os dias nesse país, os direitos fundamentais dos brasileiros, previstos e garantidos no artigo 5º, garantidos em tese, porque na prática estão diluindo com ácido sulfúrico as nossas garantias fundamentais do artigo 5º. Pois é, voltando ao ex-presidente, que naquele debate de 2022 disse àquela jornalista que de fato realmente só pensava naquilo. E ele disse: olha, minha senhora, calma, respire, parece até, e aí mencionou o primeiro nome dela, que a senhora acorda e dorme pensando em Moá. Bom, ela veio à carga esta semana, com rancor, com a dor e com a verve peçonhenta para cima dos companheiros, para cima do governo Lula. E ela disse: vocês fizeram um papelão naquela que poderia ser a pior semana para o bolsonarismo, o negócio do inquérito da PF. Vocês se atabalhoaram nessa coisa da propaganda, da comunicação do tal do pacote de gastos, do anúncio disso e daquilo e tal. E ela se lamentou muito por perder uma oportunidade de espinafrar aquele que, segundo aquele mesmo, ele próprio, ela acordava e dormia pensando em Troar. Vamos aqui. Muito, meus amigos, diz aqui o Pleno.news: governo Lula tirou Bolsonaro do foco, lamenta Vera Magalhães. A jornalista paga pela Fundação Anchieta com os tributos aí dos paulistas. A jornalista manifestou irritação ao desperdiçar a chance de massacrar Jair Messias e a direita no noticiário. A jornalista, mencionada em sua coluna no jornal O Globo dessa quinta-feira, 28, se lamentou em razão do governo Lula ter conseguido, aspas, a proeza de tirar Bolsonaro do foco. A colunista afirmou que, aspas, ao misturar anúncios do pacote de corte de gastos e da reforma sobre a renda, o governo desagradou nas duas pontas, no que chamou de pior semana para o bolsonarismo desde 2022. O texto dela ainda classifica a decisão de noticiar o ajuste fiscal junto ao anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês como, aspas, atabalhoada, e afirmou que nesse processo, aspas, Lula escancarou as divisões internas de seu governo, fecha aspas. Disse ela: foi só o ápice de uma decisão atabalhoada, marcada por vários desentendimentos entre ministros, desde aqueles que não queriam que suas áreas fossem atingidas pelos cortes, até os que buscavam protagonismo no anúncio. Marinho se enquadra nos dois grupos. Alguns ministros da área econômica também ficaram escanteados nas decisões finais, disse ela. Enfim, ao abrir demais uma decisão que deveria tomar, Lula escancarou as divisões internas de seu governo. Em seguida, a jornalista progressista se queixou pelas sucessivas atrapalhadas do governo petista que acabaram, eu estou lendo em mussunhês, é uma ironia, tá?
que acabaram ofuscando o noticiário em desfavor do ex-presidente Jair, no tocante à saga do judiciário e parte da imprensa em busca da condenação do líder conservador. Disse eu não diria a TASS, eu diria a Vera Magalhães, disse: o time do Lula foi o pior possível. Ela queria um time diferente para massacrar a direita. Isso é jornalista, pessoal. Tem que inventar outro nome. Como dizia um professor meu na faculdade, tem que botar o nome de abaculê, tripé de jaca, cangalha de jegue, qualquer asneira, mas menos jornalista um troço desse. Bom, e continua ela. Para piorar o time, foi o pior possível, foi de demorar muito mais que o imaginado para trazer à luz um pacote que o mercado assimilasse como uma preocupação real com o equilíbrio das contas. O governo pariu duas propostas confusas que carecem de mais detalhamento, não tem consenso no Congresso e não trazem números claros de economia e impactos na arrecadação. A Vera Magalhães é filha de juiz, a essa altura provavelmente aposentada. A Vera Magalhães é filha de juiz. Isso diz muita coisa. Podia ser também filha de militar, com todo respeito a grandes juízes e a grandes militares, mas também diria muita coisa. Bom, e aí Vera Magalhães puxou a orelha do governo federal por deixar passar a oportunidade criada para massacrar a reputação do ex-presidente Bolsonaro e da direita no noticiário nacional e internacional. Disse a Vera Magalhães, para terminar, ela disse assim: com dó nas alturas. E a bolsa aos solavancos, o foco do noticiário saiu do golpismo bolsonarista e foi para as inconsistências dos dois pacotes anunciados por um Haddad bastante pressionado. Não vai dar para culpar o mercado, o Banco Central ou a imprensa. Aliás, o PT hoje todo estava, claro, eximindo-se de quaisquer responsabilidades e culpando o Banco Central. Os dois primeiros aguardaram, o Banco Central e a imprensa, medidas roendo as unhas. A última estava, enquanto aguardava, cumprindo o seu dever de informar a imprensa, pessoal. Digam aí, respondam aí, vocês consideram que a imprensa hoje no Brasil cumpre o seu dever de informar? A imprensa informa hoje, pessoal? Ou é apenas uma ferramenta da imposição do sistemão, da imposição das narrativas do sistemão? Pérfidas narrativas. A última, dever de informar a população sobre os riscos que a democracia correu com a... Bom, a Vera Magalhães terminou demonstrando irritação com a falta de habilidade estratégica de comunicação de Lula e seus comandados. Todo o efeito desastroso de um anúncio feito da pior forma possível tem de ser creditado a Lula, seus ministros e seus estrategistas de comunicação. Vera Magalhães, tu bem o sabes, finge que não sabes, mas tu sabes quem é a principal estrategista de comunicação do Lula? É a Janjá. É a Janjá. É a Janjoá. A Janjoá que genjoa, ou a Janjoá, que faz jejum de inteligência desde que nasceu. Então, Vera Magalhães, bora parar de cinismo. Oxalá tenhamos um tempo no Brasil onde predomine as inteligências e não as baixezas. Deixe seu like. Se inscrito, confira a sua inscrição. Se não inscrito ainda, inscreva-se rápido. Comentem, se possível, compartilhe com todos que puder. Vá até a aba Seja Membro e torne-se membro do canal. O que é um membro? É um inscrito que se tornou mais próximo do canal. Inclusive, meus amigos, o curso do canal está aí, viu? Só para membros. A Revolução dos Porcos. É uma chave para entendermos o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento.